Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Esther, mais conhecida como Estherzinha pela maioria da igreja. Eu sou filha dessa casa, amo essa igreja, tenho o privilégio de ter esses pastores cuidando da minha vida e da vida da minha família por anos, muitos anos. E eu sou muito grata por isso. E é uma responsabilidade muito grande estar aqui ministrando a palavra para vocês. Porque vocês recebem o pão novo vindo dos céus quase todos os dias aqui nessa casa. Então é uma responsabilidade muito grande. E foi por esse pão novo que eu cresci, me alimentei, me fortifiquei. E hoje estou tendo a oportunidade de ministrar a palavra para vocês. Então, eu passei por todas as salas da EBD que você imaginar. Todo tipo de programação eu participei. E hoje estou aqui. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra que Ele já vinha ministrando há um certo tempo. E é algo que impacta muito a minha vida, essa passagem. Porque, de fato, Jesus, Ele vê as coisas de maneira diferente. Ele não olha para as circunstâncias como o homem olha. Ele não olha para as situações de maneira natural, mas ele andava de maneira sobrenatural e numa dimensão sobrenatural de maneira constante. E eu queria pedir aos irmãos que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Os irmãos vão compartilhar também aqui no telão. João 4. E esse texto, ele é uma passagem que marca muito a minha vida. Logo depois que Jesus, ele se encontra com a mulher samaritana. Inclusive, gente, tem aqui o poço lindo, né? Nós fizemos de maneira artesanal aí para o nosso especial de Páscoa no final de semana. Então você é muito convidado para estar participando com a gente no domingo. E depois que Jesus ele se encontra com a mulher samaritana ela recebe daquela água da vida e ela sai contando para as pessoas aquilo que aconteceu com ela e Jesus fica ali. E os discípulos vêm ao encontro de Jesus. Porque eles, naquele momento, estavam na cidade comprando alimento. E quando eles se deparam com Jesus, Jesus começa a trazer algumas lições no meio das suas falas. E é exatamente isso que a gente vai meditar hoje, certo? Então, João 4, 32, a partir do versículo 32, diz assim: Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns para os outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo: abram os olhos e vejam. Os campos, eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Essa é a mensagem que nós temos para hoje. Jesus, ele vivia numa dimensão para além do natural. Enquanto as pessoas diziam: daqui a 4 meses haverá colheita, ele dizia: não, já está pronto já. Basta você ir lá e acessar. Basta você ir lá e colher. Enquanto vocês olham para isso, enquanto vocês se alimentam das coisas carnais, das coisas desse mundo, eu me alimento da vontade do meu Pai. Eu me alimento do propósito. Eu me alimento da visão profética de Jesus.
Essa é a visão profética de Jesus. Jesus, ele não olhava com os olhos carnais para as circunstâncias da vida. Ele andava numa dimensão sobrenatural e queria que todos os seus discípulos também conhecessem e não só conhecessem, mas andassem nessa dimensão. E é isso que o Senhor tem para nós. E eu quero que vocês saiam daqui encorajados a viver sobre essa dimensão. Uma dimensão que não é natural, mas uma dimensão que é sobrenatural. Uma dimensão que é pautada sobre a visão de Jesus. Jesus não vê como o homem vê. Jesus não se alimenta daquilo que os homens se alimentam. Jesus não colhe aquilo que os homens colhem. Jesus vive numa dimensão para além do natural. Ah, meu Deus. E para que a gente possa viver desse modo, a primeira lição que nós precisamos entender nesse texto é que nós devemos nos alimentar da vontade do Pai. Qual é o seu alimento? O que te faz levantar da cama? Sabemos que o alimento, minha gente, tem propriedades que fazem com que o nosso organismo funcione da melhor forma. O alimento, ele é capaz de nos fortificar, nos dar energia, trazer um metabolismo melhor para o nosso corpo, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. E como seres espirituais, o que você tem colocado como alimento espiritual na sua vida? Jesus disse aos discípulos: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o desejo mais natural de Cristo era fazer a vontade do Pai. Sabemos que a fome é um desejo natural de nós seres humanos. E como nós temos nos alimentado, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas se alimentam de influencers, se alimentam de Netflix, se alimentam de política, se alimentam de más notícias, se alimentam de más teorias. Mas nós, filhos de Deus, nos alimentamos da boa obra. Nos alimentamos da vontade do Pai. Nos alimentamos do Evangelho vivo que desceu do céu. Jesus Cristo, o pão da vida. É disso que nós devemos nos alimentar dia e noite, noite e dia. E é isso que eu quero que vocês parem um momento e reflitam. Aqueles que se alimentam do propósito são satisfeitos. Aqueles que se alimentam da vontade do Pai são satisfeitos. Aqueles que se alimentam da visão profética de Jesus são satisfeitos. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4, 12 e 13: eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que faz um homem que era preso, que era chicoteado, que era maltratado, pisado pelos homens, ter uma saciedade de alma tão intensa a ponto de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que eu seja exilado, ainda que eu seja preso, ainda que eu seja pisado, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo teve a capacidade de se alimentar do propósito. E ele era tão saciado com isso, que eu tenho certeza que as pessoas daquela época olhavam para ele e se questionavam: como pode? Como pode esse homem passando por tantas coisas, passando por tantas dificuldades, viver assim e fazer uma declaração tão forte?
Meus irmãos, o meu desejo essa noite é que as pessoas olhem para a sua vida, olhem para a circunstância que você tem vivido e elas se questionem como pode estar tão fortalecido. Como pode? Os discípulos se perguntaram: quem será que trouxe alimento para ele? Quem será? Está tão satisfeito. É isso que Jesus tem para nós. Não nos alimentamos das circunstâncias, mas nos alimentamos da visão profética de Cristo. Nos alimentamos daquilo que virá. Nos alimentamos daquilo que Cristo tem para a nossa vida. O segundo ensinamento que Cristo deixa para nós nessa passagem é: abra os olhos espirituais. Ele vai dizer assim: vocês dizem que daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Enquanto as pessoas olham para a sua vida e veem escassez, e veem que as coisas não estão andando, e veem que as coisas não estão fluindo, Cristo olha para a sua vida e diz: você diz que daqui a 4 meses as coisas irão acontecer, pois eu lhe digo, a colheita já está pronta para você. Esse é o Deus que nós servimos. É sobre essa dimensão que Jesus queria que os seus discípulos andassem. Meu Deus, eu não consigo me conter diante dessa declaração tão forte. Quantas vezes nós vivemos de acordo com a dimensão natural, meus irmãos? Com os olhos carnais. Nós somos seres espirituais. Não dá para a gente andar olhando como os ímpios, planejando como os ímpios. Precisamos olhar com o olhar de Cristo. A visão de Cristo não segue padrões e lógicas humanas. Muitas vezes a gente olha para a circunstância má da nossa vida e a gente monta um planejamento humano. Não, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, e aí eu vou conquistar o sucesso. Mas Cristo está dizendo: olha, primeiro não faz isso, você vai colher primeiro. Você vai colher aquilo que você nem semeou. Essa é a visão profética de Cristo. É a visão profética de Jesus, que não tem lógica alguma. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos usando parâmetros, medidas humanas para a nossa vida e para as áreas da nossa vida em que Jesus quer que a gente olhe com parâmetros celestiais. Esse é o padrão do céu para a nossa vida. É enquanto as pessoas estão dizendo que daqui a 4 meses haverá colheita, você está andando como quem colhe. Esse é o padrão de Deus para nós. Quantas pessoas fazem planejamentos? Quantas? Planejamento na sua empresa. Planejamento até mesmo para a gravidez. Quantas mulheres acham que se fazer o tratamento com fulaninho de tal, passar por todos os processos que forem necessários, Deus vai enviar o neném. Mas Deus está olhando para você e está dizendo: você já está segurando o neném. Ele já está nos seus braços. Olhe, abra os olhos, veja de maneira espiritual, veja de maneira sobrenatural. Ah, Esther, mas os negócios eles não estão caminhando. Eu só vejo sementes. Eu jogo semente, eu invisto. Eu jogo, mas eu não vejo.
Jesus está olhando e está vendo frutificar. E aquele fruto já gerou mais semente, que já gerou mais investimento, que já gerou mais fruto. Esse é o Deus que nós servimos. A ótica de Cristo vai para além da lógica humana. Não andamos sobre a dimensão desse mundo, andamos sobre a dimensão sobrenatural. O profeta Isaías vai falar lá em Isaías 43, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vejam, abram os olhos e vejam. Vejam. E essa palavra ela encaixou tanto, porque essa semana eu recebi um testemunho, meus irmãos. Ano passado eu estava no college, na escola ministerial, junto com o Mateus e a Rebeca. E eu tenho o meu caderno de oração. E eu costumo orar e interceder por aquelas pessoas que estão lá. E intercedendo por um casal daqui da igreja, eu recebi uma visão do céu que Deus me trouxe. E eu não entendi porque eu não conhecia o contexto da vida deles. Então eu simplesmente escrevi tudo aquilo que eu tinha visto e mandei uma mensagem para eles lá de São José dos Campos para cá. Escrevi tudo e o que eu via era eles caminhando e Deus aplanando os caminhos deles, trazendo um caminho verdejante, sem pedras, sem tropeços, sem dificuldades. E Deus falava sobre uma prosperidade financeira na vida deles. E eu enviei para eles essa mensagem. E a minha amiga, ela respondeu, ela disse assim: Esté, você não sabe o que a gente tem vivido. Nós temos passado pelo pior momento financeiro de todas as nossas vidas. Mas eu acredito nisso que você me falou. Eu creio com toda a convicção de que isso é a verdade. De que de fato Jesus já está aplanando os caminhos, ainda que eu não veja com os olhos carnais, com os olhos espirituais eu estou vendo. E quando foi essa semana, ela me mandou mensagem. E ela disse: Esté, eu parei aqui para me recordar daquela visão que você me mandou. E dia 31 faz 1 ano. E quantas coisas mudaram. Tudo mudou. Nós passamos pelo momento mais difícil financeiramente, mas hoje Deus está trazendo uma provisão imensa para a nossa vida. Em 1 ano Deus mudou muitas coisas. Essa é a visão profética de Jesus. É ver em meio à impossibilidade. É ver em meio ao caos. Meu Deus. E a terceira lição que nós temos nessa passagem é que você precisa colha aquilo que foi semeado. Colha o testemunho. Colha. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Meu Deus, todas as coisas já estão em Cristo. Todas as coisas, o milagre que você necessita, a cura que você procura, a prosperidade, a provisão, todas as coisas já se encontram em Cristo Jesus. Aleluia! Ande como alguém que
colhe. Ande pela dimensão espiritual. E serão confundidos aqueles que olharem para você. Porque eles vão olhar para o contexto da sua vida e dizer: como é que ela anda daquele jeito? A circunstância dela é de tanta dor. Mas ela anda como quem colhe. A circunstância dele é tão difícil, mas ele anda como quem colhe. É sobre essa dimensão espiritual que Jesus quer que a gente viva. A visão profética de Jesus é uma visão de paz, de prosperidade, de nos dar abundância. Não existe nada, meus irmãos, nada que possa conter o agir sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes nós paramos e nos limitamos a apenas aquilo que nós estamos vendo? Esté, como eu vou colher se eu só estou vendo semente na minha frente? Como eu vou colher se eu não vejo nada frutificar? Como eu vou colher se eu só vejo horas de oração e nenhuma mudança no meu cônjuge? Como é que eu vou colher se eu não vejo a cura, se eu não vejo o milagre? Eu só vejo a doença. Mas a visão profética de Jesus não é sobre uma dimensão de lógica humana. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não andamos sobre a dimensão humana, mas andamos sobre a dimensão espiritual da visão profética de Jesus. Reflita um pouco. Será que a sua postura está condizente com o Deus que você serve? Ou será que você está se dobrando diante das circunstâncias da vida? Não está, mas está muito difícil. Sim. Mas qual é o Deus que você serve? Porque o Deus que eu sirvo, Ele é o Jeová Rafá, é o Deus que sara. Se a situação é de enfermidade, Ele sara. Se a situação é de escassez, Ele é o Jeová Jirê, Ele é o que provê. Se a situação é de uma necessidade de salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, como filhos, não nos curvamos diante das circunstâncias, mas andamos como pessoas que colhem aquilo que nem o olho carnal viu. Em Romanos 11, 34, 36 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente para sempre. Amém. Todas as coisas já encontram prontas em Cristo. Todas as coisas já se encontram prontas em Cristo.
você saia com essa verdade no seu coração. Todas as coisas já se encontram prontas em Cristo. Todas as coisas já se encontram prontas em Cristo. Eu vou voltar para minha família, eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou voltar para os meus estudos, eu vou voltar para todas as áreas da minha vida, para o meu relacionamento, para a minha área da saúde, e eu vou declarar: todas as coisas já se encontram prontas em Cristo, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Aleluia. Queria chamar o Ministério de Louvor. Eu já vou encerrar. É uma palavra breve. É uma palavra simples. Alimente-se do seu propósito. Abra os olhos espirituais, veja de maneira espiritual e colha aquilo que nem foi semeado por você, mas foi semeado por Cristo. Colha, ande como quem colhe. Enquanto alguns dizem que daqui a 4 meses a colheita virá, você vai estar andando e declarando: a colheita já chegou. A colheita já chegou. Aleluia! Porque Deus restaurou a sorte de Sião e nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor, e se dizia: entre as nações grandes coisas fez o Senhor por cada um deles. Grandes coisas fez o Senhor por cada um de vocês. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa verdade. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei. Mais uma vez. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa olhar com a visão profética de Jesus. Pode ser a saúde, pode ser a família. Eu não sei. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. E nós vamos orar, declarando que Jesus tem uma visão de prosperidade, de colheita para todas essas áreas. Declarando que todas as coisas já estão prontas em Cristo. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Comece a apresentar a Ele a sua causa. Comece a apresentar a Ele aquilo que tem sido difícil para você. Aquele campo, aquela situação que você não vê solução.
declaramos a colheita do céu sobre os seus filhos, Pai. Pai, eu declaro a colheita do céu sobre a vida dos seus filhos. Eu declaro destinos liberados em nome de Jesus. Eu declaro a visão profética vinda dos céus para a vida de cada um deles. Abram-se os olhos espirituais para que vejam o Rei da Glória entrando nas circunstâncias difíceis de cada um deles. Abram-se os olhos espirituais para que vejam a colheita que está por vir. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que eles não se alimentarão mais das notícias dessa era, mas eles se alimentarão do propósito vindo do céu para a vida deles. Pai, fortalece os teus filhos e que eles possam declarar, em alta voz: todas as coisas já estão prontas em Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria fazer um pedido. Talvez você entrou aqui por essas portas e você nunca entregou a sua vida para esse Jesus. Esse Jesus que tem um destino para você muito mais grandioso do que aquilo que você imagina. Esse Jesus que tem um projeto de paz e de prosperidade para você. Esse Jesus que quer que você viva em abundância. Agora é o seu momento. Agora é a sua hora. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, erga a sua mão bem alto. Bem alto, faça um sinal com a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém lá atrás? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você que ergueu a sua mão, pode vir aqui à frente. Pode vir aqui, eu vou receber vocês. Aleluia, aleluia. A igreja faz festa, a igreja glorifica, porque Jesus veio mais.